Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse episódio super especial do podcast Sucesso à Brasileira. Meu nome é Celso Sberner, eu sou consultor de empresa há muito tempo e tive o privilégio de interagir com muita gente importante, interessante, com muito conteúdo, muita história para compartilhar. A de hoje vai ser sensacional, prometo para vocês. Eu sigo empolgado com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais casos, pessoas de sucesso a gente trouxer, divulgar, compartilhar, a gente começa a criar um círculo virtuoso de sucesso no Brasil. Vamos ajudar a todos nós a ter mais sucesso e o nosso país também. Hoje eu tenho o privilégio incrível de trazer uma pessoa sensacional, que é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro. Ele é diferenciado no que faz, ele é uma referência. Hoje ele influencia mais de centenas de milhares de pessoas com o seu conteúdo brilhante. Eu vou te apresentando aos poucos, Carlos, que é muita coisa para falar. É um prazer ter aqui você, prazer Carlos é meu, Bush. cara. Obrigado pela sua presença, cara. Prazer é meu. Você é um cara admirado por mim e por muita gente. Igualmente, cara. Bom conseguir espaço na sua agenda. Não é tão fácil, você cheio de viagens para cima e para baixo. Para falar mais um pouquinho de você. Pessoal, o Carlos tem uma carreira incrível no mundo corporativo. Né? Ele veio lá do Rio Grande do Sul, ele vai falar, tem muitas histórias. E nesse mundo corporativo eu tive o prazer, o privilégio também de trabalhar com você por um período muito bom. Você foi meu chefe, pra quem não sabe. Pô, você não tem chefe, Bush, você tem parceiro. Foi o cara que acreditou em mim lá, Você é o cara. E ele tem uma guinada nessa carreira, né? Hoje ele é escritor, ele é palestrante, todas as feiras e congressos internacionais que vocês imaginarem, ele participa. E é muito legal falar também dessas guinadas, de tudo que você faz hoje, Carlos. E como é que você arrumou um tempinho na sua agenda para estar aqui? Pô, feliz, cara. Imagina. Primeiro pelo projeto, parabéns, né? Eu acho que toda a iniciativa que a gente tem de compartilhar história, conhecimento, cara, a gente tem que fazer o maior esforço para ajudar, porque é isso que vai movimentar o Brasil, é isso que vai mudar ponteiro do empresário, das pessoas. Então, parabéns pelo projeto. Eu sempre fui um pouco nacionalista do Brasil. E sempre me incomodou essa história de ver sempre notícia ruim, problemas. A gente sabe, né? A gente vive num país cheio de peculiaridades e problemas de educação e econômicos, políticos. Então, a gente poder te falar de casos como você, que tem tanta história positiva, é muito legal. É legal tu falar isso do Brasil, né? A gente sofre de talvez, eu não vou chamar de uma crise, mas de uma janela de controle de narrativa muito forte. Porque no Brasil a narrativa sempre ela é ruim. A narrativa ela sempre te leva para baixo. E se a gente olhar, a gente vive a era mais maior abundância no mundo. Sim. Nunca se teve tanta chance de dar certo, da gente poder ter mais capacidade. Só que se eu ligar a televisão, a narrativa é qual? Não sai de casa que é perigoso. Fica como tá. Porque se eu manter todo mundo ficando como tá, quem se movimenta tem mais chance. Então, a narrativa, ela faz, e projetos como esse vão contra a narrativa que sempre existiu. Que é mostrar que todo mundo pode ter uma vida melhor, todo mundo pode se desafiar mais, né? Claro, essa é a ideia. A ideia é compartilhar do que já aconteceu de bom e criar e repetir. Que pessoas que estejam aqui nos escutando, que peguem detalhes do que você vai falar, do que as pessoas têm vindo aqui, falem para poder ter mais sucesso. Eu li um livro ontem mesmo, um livro novo do Adam Grant, que é Hidden Potential, que é tipo o potencial, para quem fazer uma tradução literal, o potencial oculto, aquela pessoa que tem um mega potencial, só que às vezes as pessoas não enxergam. E o livro todo, tem todo um estudo do Adam Grant, é fantástico, e ele traz uma linha que é exatamente isso. Toda vez que a gente coloca alguém em desconforto, ou faz a pessoa pensar diferente, a pessoa cresce. E é ali que a gente descobre o potencial. Então, um projeto como esse é isso. Tu te predispor, depois de todo o sucesso, agora eu vou compartilhar conteúdo fazendo um podcast. Isso vai fazer tu crescer e outras pessoas crescerem. A sociedade é isso, cara. Não, e sem dúvida, cara. E aí a gente começa a fazer os episódios aqui com gente bem interessante. A gente começa a escutar tanta história que, se não for compartilhada, vai morrer. Histórias inspiradoras mesmo, assim. Histórias que estão me inspirando. Eu acho, não sei nada dessas pessoas. Tá muito legal. Carlos, daqui a pouquinho a gente vai falar da sua carreira, que tem umas passagens que eu gosto muito. Mas o que te move hoje, cara? Acho que é um pouco do que a gente introduziu aqui no início. O que me move é ver que vou tentar fazer isso de uma frase menos romântica. Hoje, se eu olhar para trás e ver, eu acreditei a vida inteira que todo o êxito que eu tive na minha carreira foi, digamos, o meu Everest. Conquistei. E hoje eu tenho a certeza que foi só preparação para o que eu faço hoje.
que é de ajudar, sabe? De ver que aquilo ali foi, digamos, o estágio. Eu tive que viver aquilo tudo para ter o repertório para poder ajudar como eu ajudo hoje. Então, o que me motiva? Cara, essa imensidão de oportunidades que existem, a quantidade de gente para ajudar, a quantidade de mercado para explorar. Eu não sei nem explicar, entende? Antes, o que eu achava que era esse movimento de carreira... Que legal. Né? Então, se a gente for parar para pensar, olhar para trás, é o seguinte, cara, até agora eu só me formei. Até agora eu só me preparei para fazer isso agora. Porque talvez eu nunca me senti tão pleno fazendo algo do que eu tô hoje. Felicidade lá em cima. Feliz e performance, sabe? De sentir que eu tenho uma performance com menos esforço do que eu precisava antes. Ou seja, eu tô mais no meu ponto de talento, digamos assim, né? Mas isso graças a quase 3 décadas aí de afiando machado, né? Mas você sempre foi um cara de muito conteúdo, né? Sempre. Desde que quando você estava lá como ou vendedor, ou diretor comercial, ou você começou a ser o vice-presidente, sempre com muito conteúdo. E quando é que deu esse estalo de compartilhar conteúdo? Na verdade, o estalo veio desde muito cedo. Porque, Celso, quando eu comecei o meu primeiro trabalho, assim, no mundo da tecnologia, como comercial, pré-vendas, assim, mundo Microsoft, que tu também conhece muito bem, início dos anos 2000. Eu lembro que eu passava o dia recebendo demandas do comercial para que eu levasse para a área técnica para a gente fazer as melhorias. E eu comecei a chegar à conclusão que aquilo não era muito inteligente, porque sempre tinha um gap de entendimento, as coisas eram mais morosas. Eu digo, não, é o seguinte, amanhã eu quero ir no cliente entender e de noite eu me viro fazer. E eu comecei a fazer isso e eu comecei a destoar da maioria, porque, cara, eu entendia melhor, eu sabia como fazer, eu sabia fazer as melhores perguntas, porque eu era o cara que ia fazer, e eu usava a noite para fazer. Qualquer um ia dizer, mas tu trabalhava mais horas. Não, eu apostei naquilo, porque eu tinha que chamar atenção, eu tinha que ser diferente de todo mundo. Só que ao fazer isso, eu comecei a mostrar para as pessoas o melhor jeito de fazer, e de lá para cá não parei. Eu sempre, assim, a quantidade de pessoas que eu criei amizade por estar ajudando elas antes, eu diria que se eu tentar não ajudar as pessoas vai dar tudo errado, porque eu não sei não ajudar. Às vezes eu até me questiono, por que tu ajuda tanto, sabe? Mas é meu jeito. Então, compartilhar conteúdo tem a ver com a minha essência. Isso foi lá nos anos 2000 com o meu trabalho, a forma de eu ajudar as pessoas, e hoje, de certa forma... Mas isso é notório, né? E aí, pessoal, acho que fica uma primeira dica, né? Você ser generoso. O Bush é um cara generoso no trabalho. Quando você trabalha com ele, eu tive o prazer de trabalhar com você, aquele cara que está sempre compartilhando e ajudando um cara do lado e querendo... não simplesmente falando assim, puta, olha lá, aquele cara tá com problema... Ele resolve lá o dele que não, né? Acho que você... o pessoal confunde, assim, 99%, talvez eu estou generalizando de uma forma muito ampla, mas vamos colocar aí 95% do mundo corporativo, são um monte de pessoas numa floresta e quando surge o leão, a preocupação é correr mais que o colega do lado, né? Eu não estou aqui romantizando, mas talvez a minha preocupação era dar dica para os colegas de como correr mais, mas não é que eu ia correr por eles, levar eles, não é isso. Mas eu sempre procurava ajudar as pessoas de como correr mais. E, obviamente, eu tinha que correr por mim. Porque se eu não tivesse resultado, eu poderia ser um cara maravilhoso e... Desculpa, né, cara? Tu é só legal, mas não entrega. Então, eu acho que um ambiente onde a gente também se preocupa em cooperar, de ajudar, todo mundo ganha, cara. Sim. Né? E, claro que tem horas que a gente perde. Mas a gente não perde na maneira direta. A gente... Porque eu não ajudo as pessoas querendo em troca. Então, quando eu falo perder, é que a gente espera que as pessoas também sejam generosas. Mas isso é delas, não é meu, né? Não tenho que me preocupar com isso. Né? E quando você começou lá vendedor, isso não fazia muita diferença, né? Porque para o vendedor ter sucesso, em teoria, ele precisa ter resultado. Não, vendedor... Ou algo mais. Como toda profissão, tu ser uma pessoa generosa ou não, ou integrada, não vai mudar o teu resultado num curto espaço de tempo. Em médio, sim. Em médio, sim. A gente sabe, né? Mundo corporativo não tem jeito. Né? As pessoas se conhecem. Estamos nós falando aqui depois de, passou o quê? 10 anos que a gente trabalhou, 15, sei lá. E a gente conhece pessoas de 30 anos atrás, elas sabem que a gente é até hoje. Então, dizer que a pessoa que é muito individualista, muito focada no seu número, mas que não quer trabalhar no coletivo, ela vai ter resultado, ela vai ter um bom sucesso por um período menor. Porque ela não se sustenta por muitos anos assim. É isso que às vezes o mais jovem não entende no mundo corporativo, porque principalmente quem tem sucesso muito rápido, né? Acha, não, eu sou o melhor, cara, não é o melhor. Pegando um exemplo da nossa passagem, pouco antes de eu começar a trabalhar contigo, meu primeiro ano foi na Oracle, né, que nós trabalhamos juntos, o meu primeiro ano, olha como a vida é, eu entrei 16 de agosto de 2013 na Oracle. Sabe quando? E eu vendia muito já no mundo Microsoft.
Pô, abri mão e disse, cara, vou arregaçar na hora que vai ser o meu ano. Veio do Sul já consagradinho. Tava bem, né? Me achando já 12, 13 anos de sucesso aí. Verdade. Não tem jeito. O que aconteceu? Chegou a primeira venda, comecei 16 de agosto, primeira venda 27 de fevereiro do ano seguinte. Ou seja, o cara que ficou 6 meses sem vender um parafuso numa empresa altamente performática como aquela, tu sabe muito bem que é raro alguém ficar. Duro. Só que daquele dia 27 de fevereiro até 31 de maio, que findava-se o ano fiscal lá, eu fui o que mais vendeu no mundo na linha. Então, o que eu quero dizer? Não foi o que eu fiz nos últimos 3 meses que mudou, mas sim o jeito que eu trabalhei desde o início. Sim. Plantando, acreditando. Então, a gente vai entendendo o ambiente, a gente vai entendendo que só o sucesso sozinho, ele não sustenta. Então, sempre um pouco a mais, né? Porque o vendedor tem que fazer over-delivery. Over-delivery, talvez a primeira... O resultado é básico, né? Para qualquer profissão. Básico, tem que ter resultado. Agora, se tu puder ser um camarada, um cara legal, um cara que ajuda o ecossistema, por que não? Sem dúvida. Por que não? Sem dúvida. E você veio do Sul, eu imaginava. Então vamos começar a falar da sua carreira lá. Claro. Você no Sul já nasceu vendedor? Como é que foi isso? Não, eu lavava caminhão com 13 anos, né? Eu lavava caminhão em Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma cidade... Literalmente? Pegava Não, literalmente. O caminhão ali, que bacana. E criança, 13 anos, né? Então não tinha uma altura, assim. Caminhão, eu lembro de usar vassoura no baú. Dentro dos caminhões tem ar comprimido para limpar. Eu lembro tudo, assim. E limpar, detalhe, era limpar por dentro e por fora. O baú todo, a gente esfregava, era um atacado que ficava atrás da minha casa. E ali ganhava R$1, R$1,50. Eram muito legais as pessoas. Mas tinha muito mercado, porque o lugar que mais existe caminhão no Brasil é no Rio Grande do Sul. Então tinha mercado, dava para ficar milionário. Eu lavava entre sexta e sábado, que era o dia que os caminhões voltavam das viagens. A gente lavava, sei lá, 8, 10 caminhões, assim. Que legal. Era muito legal. E assim, durante a semana eu ajudava no atacado a carregar caixa. Era um pessoal lá que ajudava bastante, assim. Às vezes eu levava para casa uma caixa de omo, às vezes eu levava salgadinho, né? Que legal. E aí, com 14 anos, precisava trabalhar, eu fui fazer xerox. Consegui ser estagiário numa universidade, aí abreviando a história, dali, com 19 anos eu fui trabalhar na ONU, aí foi a minha guinada de TI. Esse hiato, vamos chamar, entre começar a fazer xerox... Você começou falando de caminhão, que eu não queria contar isso só no detalhe. Não, mas tá bom, mas você foi pra ONU... Não, então acontece, eu fazia xerox e eu fiquei nessa universidade trabalhando 5 anos, onde eu me apliquei a outras vagas de estágio, eu virei programador, dali eu comecei a criar o sistema da biblioteca, criei o RP da instituição. Muito bem. Comecei a fazer sites, e década de 90, né, era uma novidade em muitas empresas da região. Era a inteligência artificial da época, né? Da época. Era fazer um site. Fazer um site, exatamente. Nossa, eu tinha já feito 50, 60 sites de empresa. Que bacana. Como freelance, né? Só que eu cheguei à conclusão que aquilo ali não me daria uma visão de longo prazo. Aquilo ali era meio limitado. A região era limitada, as tecnologias eram limitadas. E aí eu estudei muito mais programação e eu comecei a aplicar em vagas em Porto Alegre, até que eu fui contratado, depois de 6 meses, sem saber quem era o contratante, era a ONU. Que legal. Para tocar um projeto da América Latina de ajudar governos, cruzamento de ECM, essas coisas. Do que eu trabalhei 1 ano na ONU, logo estabilizou meu trabalho e eu vi que, dou conta e tá sobrando tempo. Eu passo as noites sozinho, o que eu vou fazer? Vou começar a dar aula. Eu vi que tinha começando a dar aula de internet na Microsoft, me candidatei a ser professor, instrutor da Microsoft. Que bacana. Aí dali que eu ingressei no mundo Microsoft. Me conheceram, me fizeram um convite para ir. Aí eu entrei nesse ecossistema em 2000. E começou o B2B. Exatamente. Nessa história de Microsoft. Mas eu era programador ali. Programador. Aí no primeiro ano eu virei meio que o responsável por programar e pré-venda. No ano seguinte eu já entrei em vendas. Aí o estalinho que vendas é mais gostoso. É porque como eu tinha a capacidade de mostrar as ofertas e desenvolver, eu entendi o mercado, dificilmente alguém faria uma pré-venda como eu fazia. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, mas quando a gente é bem treinado, a gente perde essa introspecção, né, de ficar fechado. Então eu falava muito bem. Acredite, eu sou. Você não é introspectivo, Bush. Você foi, talvez, um dia. Talvez eu fui mais já. Talvez um dia lá em Lajeado, mas não é introspectivo. E aí esse desafio de 12 anos, né, nesse ecossistema Microsoft, me permitiu, eu abrir unidades fora do Brasil, morei no Uruguai, sabe, por 12, 13 anos eu trabalhei muito amplo, primeiro com o mundo de Business Intelligence, uma coisa mais antiga, Kaplan Norton, né, esses caras aí, Balance Scorecard, e depois eu ingressei no mundo de CRM, que é onde eu de fato criei minha carreira, né, de Customer Experience. E aí nesse mundo eu fui até 2013 nesse ecossistema, eu tocava a operação da América Latina toda, quando eu decidi pivotar minha carreira para ir para Oracle, porque eu estava viajando demais. Eu não parava em casa, eu assim... filho pequeno, eu disse, não, eu preciso... E aí a Oracle estava com uma oportunidade só regional sul.
Aí eu digo, é aqui que eu vou ficar. Aí foi o primeiro ano que eu fiquei, né? Primeiros 9 meses. Só que o resultado foi tão bom, né? O destaque, clube e tal. E aí um cara chamado Celso Berner me chama para tocar a operação no Brasil. Vem pro Brasil, que o Sul tá pequeno para você, né? Exatamente. Aí eu voltei a tocar Brasil. Eu já tinha tocado Brasil por muitos anos, legal. América Latina. Que legal. E ali que foi a mudança. Você acha que o que marcou mais nesse período, assim? O que você acha que você teve, além desse over-delivery de resultado? Qual foi a principal característica sua que fez a diferença ali? Celso, sabe que eu sempre entendi o seguinte, qualquer reunião que eu fosse eu tinha que surpreender, porque era a minha chance, como era a minha chance no início, na pré-venda. Então eu troquei 5 vezes de curso de graduação, isso pouca gente sabe. É mesmo? Eu me formei em 2008, comecei em 98, eu levei 10 anos para me formar. Primeiro eu não tinha como pagar, fazia uma disciplina. Depois quando eu comecei a ter um dinheirinho mais para pagar 2, 3, eu já viajava muito, então não encaixava e foi indo. Só que o que eu entendi? Eu comecei com ciência da computação, depois análise de sistemas, eu comecei a entender que... Mas 5? Troquei 5, fiz 6 cursos, né? Troquei 5 vezes de curso. Eu me formei em administração no fim. Normalmente quem se forma em administração aqui não sabe, ou o pai tem uma empresa ou não sabe o que quer, né? Mas o meu caso foi... Eu não sabia o que queria, fiz administração. Também fiz administração. Então o que acontece? Eu comecei a pivotar cursos, porque eu disse, cara, eu não posso estudar o que eu faço, eu tenho que estudar coisas a mais para ter mais assunto. Eu tenho que ser o que hoje o mercado chama esse de T-shape, né? O cara que é profundo num assunto e conhece muito de outros. E eu fui trocando, me formei em 2008 e quando eu me formei eu tava muito desanimado de ver meu currículo, porque eu era um cara de muito resultado profissional, muito reconhecimento na minha bolha. Mas se eu tivesse que ir ao mercado um dia com o meu currículo, eu seria comum. E eu não tinha resultado disso aí comum. Eu era um cara com muito resultado, muito conteúdo, mas como é que eu resolvo isso? Vou ter que investir na educação. E aí eu fiz 9 MBAs no exterior. Né? Eu investi, assim... Pô, são números incríveis. Muito dinheiro, tempo nisso, né? Então pera. Então deixa eu falar. O primeiro, se eu começar a elencar aqui as dicas pra gente ter futuros Carlos Bushes aqui no Brasil, né? Então o primeiro é esforço pessoal. Né? O primeiro está claro, evidente, que tem o esforço pessoal de sair de uma situação e querer fazer a diferença. Se movimentar. E movimentar, né? Se movimentar. Movimentar e ter um esforço pessoal. E aí chega num segundo ponto importante, que é a educação, né? Que aí você fala de 9 MBAs e, assim, estudar. Inteligência é liberdade, conhecimento é liberdade, né? Então, quanto mais conhecimento eu tinha, mais era potencial para mim sentar numa mesa com o presidente da empresa e encantar ele, né? Por isso que eu estudava mercado, por isso que a gente estava sempre ativo, porque é isso que as pessoas se conectam, pelo conhecimento. Então, eu entendi, pro meu mercado, isso fazia diferença. Então, por isso eu comecei a investir muito nisso, que não era o core do meu trabalho. O core do meu trabalho era vender software, como todo mundo faz na indústria. Mas eu pensei, cara, eu preciso ser diferente, porque senão vai ter 100 mil vendedores, como tinha, eu sou só mais um, eu preciso ser o vendedor. E 9 MBAs... Focado, mas desde aquela época não? Desde aquela época, desde 2008. Desde 2008. Porque o que eu defini nas especializações fora? Eu buscaria conteúdo que não é comum. Então, o primeiro que eu fiz foi gestão empresarial na Califórnia, depois eu fiz negociação em Harvard. Sabe, eu comecei a investir. Eu fiz comércio exterior, por exemplo. Ninguém imagina que eu sei comércio exterior. Eu fiz comércio exterior, eu fiz mercado de capitais nos Estados Unidos de investimento, de aquisição de empresa, fiz... marketing digital quando 2012, nem tinha só. Então eu investi muito nisso porque eu tenho que trazer competências adicionais. E aí, obviamente... Mas conhecimento nunca é demais, né, Bush? Não. Conhecimento nunca é demais e precisa ser valorizado, né? Então, quando a gente fala que, você é escritor, você é palestrante... Hoje você é influenciador, né? Você influencia. Dentro da minha bolinha ali, sim. Não, mas eu acho que, pensando assim, você é o real influenciador, né? Porque o influenciador tem que ter conteúdo. Claro, existem influenciadores mais rasos. A gente vive um mundo hoje... Mas o influenciador é que tem conteúdo. Porque a internet deu acesso a todo mundo, né? Que é muito legal. O mundo é abundante como está hoje exatamente porque todo mundo tem chance de mostrar o que sabe. Obviamente que aí de... 2015 até agora, um pouco depois da pandemia, muita gente que é bom de fala, criou métodos e passou a vender isso, né, sem ter entregue de verdade. Então, torço para que as pessoas que tenham comprado as coisas dessas pessoas tiveram resultado. Porque eu acho muito difícil ter resultado sem ter feito. Né? Porque não é simples, né? Estou tentando elencar aqui. Esforço pessoal... Muito estudo, muita educação e curiosidade. E aí tem um terceiro que é criar diferenciais, né? Ser único. Por que a gente é único?
Porque quando eu decidi largar minha carreira e fazer o que eu faço hoje, eu decidi naquele momento porque eu seria o único que teria feito isso naquele momento. Porque eu vinha de um ano de novo entregando resultado, eu pedi demissão depois de ter entregue o resultado, faltando uma semana para acabar o ano fiscal. Eu tinha que sair uma semana antes, porque se eu deixo acabar o ano fiscal, o mercado ia achar que eu fui, sei lá, não tive espaço na empresa, porque a gente nunca sabe, a gente sabe o mercado corporativo como é, então eu tinha que me preocupar, inclusive, com a minha imagem. Pô, Carlos, mas por que tu vai se preocupar com a tua imagem? Tu é um cara que sempre... Não importa, cara. A história que fica é a primeira história contada. Se alguém contar uma mentira, pra tu contornar uma mentira é muito difícil. Então, por isso que eu tive que me preocupar em contar a história, em assumir o risco, porque, pensa, eu pedi demissão em auge de carreira pra fazer um negócio que ninguém no nosso segmento sequer um dia pensou em fazer. Né? De abdicar disso para fazer um business de educação. E o que tem é aqueles caras que não tiveram sucesso lá no fim de carreira e viraram consultor. Que nenhum demérito. Mas eles viraram consultor porque começou a não ter mais resultado. Nós não, a gente optou em fazer... No mercado corporativo, parecia e parece não maluquice, né? Falou, pô, o Carlos tá ali, foi de vendedor, da Oracle... Né? Foi para outra multinacional, muito tempo, sucesso, VP, América Latina, e trabalhando com empresas globais, e de repente resolveu... Bateu a cabeça. Minha esposa ao menos achou isso, né? Mas bateu a cabeça e acordou assim, não, hoje eu vou mudar, vou criar algo diferente mesmo. Eu já sou diferente aqui no que eu faço corporativo, vou fazer mais diferente Celso, ainda. A gente trabalhou junto, assim, tu sabe, obviamente eu já me destacava no que eu fazia, ou melhor, do jeito que eu fazia. Tinham N pessoas muito boas no nosso mercado. Eu era de um jeito diferente das outras. Então, eu era um cara sempre de conteúdo. Sim. E eu vi que, peraí, já dei centenas de palestras sempre representando o brand. E se eu usasse o meu nome? Um dia eu falei com o Simon Sinek que ele me deu um jab assim na cara. Dizia, Bel, tu precisa falar de ti. E aí eu disse, como é que eu vou falar de mim nas empresas que eu tô? As empresas não aceitam isso. Simon Sinek, aquele influenciador americano. Exatamente. Uma noite eu... Mas falou com ele? Falou? Falei com ele, olha como é a vida. Comprei um livro, início da pandemia, março, abril, livro chamado Jogo Infinito. Tô lendo o livro, li o livro assim, 2, 3 dias. Depois que eu leio um livro que eu gosto muito, eu vou na internet e pesquiso sobre o livro. E eu achei um vídeo dele no YouTube. Assisti o vídeo e me inscrevi no canal dele. Alguns dias depois, em abril de 20, deu um push no meu celular à noite de uma live dele do livro. Entrei na live. Que legal. Eu nunca tinha feito uma pergunta na vida numa live qualquer. Sempre achei... Nem lugar nenhum eu vou levantar a mão. E eu lembro aquele dia e eu escrevi. Tava com aquelas camisas de vereador, sabe? Cueca em casa, tipo, não preocupado nada. Pô, pandemia, no cara. No chat mesmo, entrou no chat. Do celular. E eu escrevi assim... Good night. Era aberto, né? Era aberto. Eu peguei e coloquei assim... nos últimos 20 anos eu me destaquei ou num palco ou na frente de um presidente mostrando para onde o mercado ia. Agora eu não tenho mais essas ferramentas. Eu virei comum, eu virei a média. O que tu tem a me dizer? Na pandemia, verdade. Incomodado. Um mês de pandemia, nem isso. Eu não sabia nem pra onde ir ainda. E nisso ele mandou o link do Zoom pra eu entrar e falar com ele. Porra. E aí ele me deu... Primeiro ele contou um pouco das ações que ele tava fazendo. E depois ele me deu a real do tipo, olha, se tu tem um repertório que tu tem, no mercado não tem ninguém assim. E eu digo, não entendi nada. Passou 2 meses que me veio a ficha de fazer isso. E aí eu comecei a fazer lives para ajudar na pandemia. Varejistas estavam quebrando. E isso começou a ajudar a venda B2B da empresa que eu liderava. Eu nunca tinha pensado em sair. A conversa com ele não foi de sair não, tá? Foi de que espaço eu ocupar de diferente. Para te ajudar nas suas vendas. Aí eu escrevi o meu livro, porque eu disse, eu tenho que ganhar mais autoridade para as pessoas. Vou escrever um livro. Fiz o livro e virou best-seller. Eu digo, eu tenho que palestrar no TED, porque o TED é o cara... Consegui palestrar no TED. Eu digo, qual é o próximo desafio? Vou furar minha bolha. E aí, nisso, eu conversei com a presidente da editora que fez o meu livro, a editora Gente, a Roseli, e ela me disse que eu era muito parecido de pensamento com um cara chamado Joel J, que é um grande influenciador no Brasil hoje. E aí, ela me apresentou pro Joel, a gente ficou amigos. Depois disso, meses depois, eu conheci o Thiago Nigro, não sei o que. No fim, aí, meio que eu disse, esses caras... Eu comecei a entender... Ou pra cá. Comecei a ver o mercado e digo, cara, eu vou arriscar. Porque até hoje eu fui o único que fez isso. Né? Eu vejo muita gente tentando... Mas num outro momento. Num outro momento. No outro momento de carreira ou de vida. Você fez no ápice. Você fez no ápice. É brilhante. Isso é ser diferente realmente. Não sei se né? É diferente. Tá dando certo, né? Tá dando certo e é brilhante, sim. É um caminho que outros vão querer trilhar, né? Não, eu acho que é um mercado novo. Eu acho que tem muito espaço. Eu espero que muitos façam isso.
porque tem muito mercado. Cada um de nós tem um complemento, né, da sua história. É repertório que as pessoas precisam. E menos oportunistas, né? Pessoas que dizem ter uma teoria, mas sem ter vivido. Sabe? Porque a vida real de vendas, Sim. business, empresa, onde tem que dar EBITDA, é uma vida bem mais difícil. Mas como eu falei, né? Com o conteúdo, Bush, é diferente, Claro. né? Porque você está falando ali de experiência de venda na sua palestra, no TED, no livro, de coisas que você viveu. Então, por isso que eu te falei que eu me sinto hoje, que eu estava só me treinando até agora. Perfeito. Porque fazendo isso, eu vejo o resultado que eu dou para as pessoas. E quanta gente eu ajudo. Todo dia eu recebo feedback de gente que eu ajudei. Pô, eu estava no almoço, é muito legal. Eu tô no shopping almoçando, alguém vem, cara, te sigo, teus conteúdos são muito bons, me ajuda. Pô, é muito legal saber que tu tá ajudando as pessoas. Impossível alguém não ficar feliz sabendo que ajudou alguém. Sim. Todo mundo gosta. O cara pode não focar em ajudar, mas se ajudou, gosta. Sim. E no momento que eu olho para trás, eu digo, pô, a minha carreira serviu para quê? Serviu para eu criar esse repertório para fazer isso. E arriscar, porque a gente abrir mão de uma multinacional Você tem saudade desse mundo multinacional, de ter ali os contratos para fechar, os grandes projetos? Eu tenho que ser honesto, eu não me vejo nisso mais. Eu tenho tenho uma dificuldade de pensar se eu tivesse que voltar. Mas tem saudade dos amigos, do ambiente. É um ambiente muito pra frente, muita energia fora. Assim, é liga profissional, né? É liga profissional de venda. Ali é sentar num cliente e ficar 12 horas na recepção esperando ele passar pra pegar um contrato assinado. A vida, eu digo, se tu entende isso, eu sinto falta, porque eu sou um cara de performance. Mas eu acredito que a gente está numa transição também de modelos de gestão. Então eu não tenho saudade dos modelos de gestão que eu convivi por muito tempo. Um modelo onde paga-se muito bem e se pressiona-se, vai só no emocional. Ou seja, não tem ciência, não tem educação, não tem método por si só. E eu estou generalizando, né? Óbvio que tem executivos diferentes hoje em dia já. Então eu não tenho saudade desse mundo, não. Não, né? Não. Qual foi o contrato mais gostoso que você já fechou na sua tantos. vida? Um deles, assim, algum deles você lembra? Algum com carinho? Lembro vários. Assim, do Brasil? Foi fora do Brasil? Do Brasil. Não, acho que... Algum que possa falar, ou pelo menos sem falar o nome. Eu posso dizer... A contar a história. Teve de tudo. Teve de grande banco vermelho, teve de grande varejista vermelho. Coincidência o vermelho só, né? Tem uma piadinha sobre cliente. Sabe qual foi o cliente que eu visitei? Essa aqui dá corte na internet. O primeiro... Entrei na Oracle. Primeiro cliente que marcaram para visitar em Porto Alegre. Grêmio Futebol Porto Alegre. Eu sou do Inter, né? Mas sou profissional, acima de tudo. Foi de azul? Não, como eu fui. Sem me tocar, juro para você. Nunca pensei. Botei uma camisa, né? Botãozinho, tudo. Listrada branca e vermelho. Você acredita? Não, que você não pensou. Não pensei. Eu não acredito. Foi no automático. Foi provocativo. Quando eu cheguei na recepção do cliente, estava um parceiro, o Alexis, um grande amigo nosso. Ele olhou e disse assim... Tu não vai entrar assim, né? E eu não tinha... Aí ele disse, não, assim não dá. Eu digo, cara, então, sei lá, vou comprar uma camisa do Grêmio aqui, alguma coisa. Ele falou, eu não entrei na reunião. Não entrou mesmo? Não entrei, não me deixaram. Vou acabar com o negócio. E eu nunca esqueço, eu no carro, né? Sentado pensando, caramba... Já entrei devendo na empresa, né? E porque tem toda essa coisa para quem não conhece, né? O bairrismo do Rio Grande do Sul é muito forte. Todos aqui conhecemos o bairrismo do Rio Grande do Sul e essa rivalidade linda de Grenal, né? Exatamente. De Grêmio. De Pensei, esse foi o primeiro cliente. Ah, que bacana. Mas abri um parênteses aqui. Né? Fechou lá alguma coisa? Não. No Grêmio, não. Time de futebol nenhum, eu tenho esperança que feche. É sempre... Quando evolui, o cara quer fazer uma compensação, eu te dou 20 ingressos. Não, cara, nós somos uma empresa, não... Não tem escambo aqui, eu te dou um camarote. Eu não quero camarote, eu preciso de dinheiro. Não dá para pagar as contas com o camarote. Ao menos na minha época não podia. E desse momento de carreira, ainda no mundo corporativo, qual foi o momento mais delicado que você teve? Esses 6 meses aí, que eu não vendi. Porque a gente duvida da gente mesmo, sabe? Sabe que uma coisa me marca é que eu lembro do meu chefe me ligando 11 da noite, revisando o dia, e 7 da manhã ele me ligando perguntando, novidades? Esse não foi eu, né? Não foi. Obrigado. Não foi. Mas você entende onde eu quero chegar? Tipo, óbvio que não ia ter acontecido nada na madrugada. Óbvio que aquilo ali era só uma forma de manter eu ativo. Tem todo um lado, ok. Só que quando você tá dando o máximo, pô, e tu pega a região sul, era 200, 300 km de carro, estrada de chão, às vezes, para ir numa empresa, né? Tem muita indústria grande que fica isolada. E eu lembro todo dia. E eu vinha do mundo onde eu só andava de business, eu tava lá vendendo milhões, então eu tinha todo um resultado e um repertório.
E eu fui pegar um desafio menor para ganhar muito mais dinheiro e no fim eu não vendia nada e eu era questionado, eu me questionava. Ali tu começa a te afundar. Só que eu, felizmente, uma coisa eu não deixei de fazer, que era visitar cliente. Então eu todo dia sabia, eu tenho que estar em cliente, cara. Então eu passei assim, ó, o que tu imaginar eu visitei de cliente. E aí o que fez com que nos últimos meses eu tivesse o maior resultado da região por isso, né? Porque era o jeito de fazer. Mas eu não tinha essa teoria como eu já tenho hoje. Naquela época eu tinha insegurança. Eu tive sorte de não abdicar do esforço, né? Do trabalho, da disciplina ali, consistência. Mas é muito duro, porque eu sempre olhava para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa e pensava assim, cara, como é que eu vou dizer que eu tô falhando? E, cara, eu fazia tudo que era possível. Eu sabia que eu não era um oportunista no mercado, mas eu estava desbravando um mercado novo, num momento diferente. Então aquilo serviu muito para hoje eu entender, anos depois também como liderar times, de entender que vendedor não pode ser cobrado venda, ele tem que ser cobrado por trabalho. Sim. Mais uma das dicas, assim, já estamos numa lista de umas 12 dicas de Carlos Busch aqui, mas imagina. Persistência, né, Busch? Persistência, resiliência é a palavra, exatamente. Resiliência de você estar ali e visitando, né? E na época não dava para fazer online, né? Não existia o online. E nem acho que daria certo no online, né? Porque esses clientes faz sentido, né? Você... Não, e outra, né? Eu chegava num cliente desse, eu lembro assim, vou sentar com o presidente da empresa. Fatura 2 bi. Eu tinha que chegar pro cara e não é assim, oi, tá me recebendo, muito obrigado. Chegar pro cara e dizer, olha, cara, eu tô enxergando teu mercado daqui a 5 anos assim, eu no teu lugar faria assim, teus competidores estão fazendo assim. O cara olhava e dizia, peraí, cara, me interessou. Porque se eu não conseguisse ter a atenção deles nos primeiros 2, 3 minutos, né? Então era diferente, porque eu tinha que chegar ainda treinado. Então cada reunião era uma preparação para ir lá. Relatório de investidor, coisa que eu acho que até hoje os vendedores não olham. Ler o relatório de investidor dos concorrentes. O que imaginar, cara? Ir na loja, fazer cliente oculto antes. Porque é muito legal tu estar no cliente e tu saber um detalhe que quase ninguém sabe. Né? Eu lembro vou te dar um exemplo. Um dia eu fui fazer um projeto para Tigre, Joinville, Santa Catarina. E eu tinha que impactar, e eu não estava achando que impactar. E aí eu fui numa loja e disse, cara, me dá um argumento que a Tigre perde para Manco. E qual é ganha? Eu cheguei na reunião, mas eu falei no nível de vendedor de cano. Entendeu? Porque eu fui lá no que vendia cano para entender dele. Porque é isso que o cara espera de ti. Né? Porque não é o melhor software que ganha, é a melhor história que ganha. Sem dúvida. Perfeito, Busch. Né? E assim, então, surpreender, né? O bom vendedor, ele surpreende. Né? Ele se prepara. Né? Não adianta entrar na reunião achando que você vai fazer, por mais improvisador de sucesso que você seja, né? Se você não estiver preparado, isso já naquela época. Hoje em dia, mais ainda. Mais ainda. Porque hoje a informação está num estalo. Tá? E tem muito jovem que, às vezes, o cara tem 3, 4 trimestres de sucesso, às vezes 1 ano, 1 ano e meio de sucesso, ele meio que entende assim, eu cheguei no ápice, agora eu vou ser o cara. Eu nunca esqueço, tive um chefe que me disse assim, Busch, uma curva não se faz com 2 pontos. E é assim, cara. Tu tem que ter muito tempo de sucesso para tu dizer, achei o jeito. Eu tinha 12 anos de sucesso. E no 13º eu passei 6 meses e não vendi um parafuso. Entendeu? Às vezes... Então, assim, tem muita gente competente no nosso mercado. Pô, a gente felizmente trabalhou com gente muito foda. Eu tava repensando aqui, aquela pergunta martelando se eu voltaria, porque é uma coisa que eu não me pergunto mais. Eu pedi demissão no dia 24 de janeiro de 22. Chegou março, eu tava em depressão. O meu maior medo era não dar certo. Deu tudo muito certo. Eu comecei a sentir falta. E aí, o que eu fiz, cara? Eu comprei um ingresso para ir na maior convenção, uma das maiores convenções da empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos, para eu ir lá como cliente e sentir. E lá eu senti que eu não queria ter saído mesmo. Só que hoje eu vejo que eu gosto desse mercado, eu gosto de ajudar, só que eu não me vejo mais na linha de atuação exatamente pela amplitude que eu comecei a ter de acesso à informação e pensar. Então, como eu quero ajudar muita gente, eu estaria reduzindo, sabe? Então, é nesse sentido maior. Porque vender é muito bom, né? É bom, mas nunca diga nunca. Nunca diga nunca, porque né, se a nossa expectativa de vida hoje vai para 100 anos, 100 e poucos, né? Então você não começou, então. Você não tá nem, você nem começou, nem tá na metade. Se eu usei a palavra nunca é errado. Não, sei lá, amanhã mesmo eu posso estar num negócio desse, não sei. Tudo de acordo com a motivação e projeto. É brilhante nesse mundo corporativo, né? De como atingir resultados e com conteúdo, com toda essa informação, né? Mas que legal. Você acha que a gente ser brasileiro, né? E aqui quando a gente fala de sucesso brasileiro, a gente quer trazer isso para nós. Você acha que essas nossas características, isso
te ajudaram, te atrapalharam? Do jeito que eu me posicionei, sempre ajudou. Porque eu trabalhei muito tempo para americano e um menor tempo para europeu. Sempre teve esse vínculo fora do Brasil. Então, a gente é muito fácil aqui de fazer esse elo, né? O americano, ele é muito metódico. Ele, na verdade, ele cria método para ver se você não está desviando do resultado. Mas ele não é tão criativo quanto o brasileiro. Criativo de ideias, vamos chamar o nosso marketing um dos melhores do mundo, né? Então, sempre se valorizava essa nossa capacidade de fazer. O lado ruim pra gente sempre foi, com essas empresas americanas, é que o nosso mercado sempre foi muito menor do que o mercado americano. Então, a gente, às vezes, era difícil conseguir chamar a atenção. Pô, eu por 4 anos fui o que mais vendeu. Então, pra mim foi fantástico eu conseguir isso. Já o europeu, não. O europeu, ele te dá um desafio, tu acordou, ele volta daqui a 30 dias com saco de dinheiro. Tipo, cadê o dinheiro? É isso aí. Ele não tem muito método, não. O europeu é diferente. É, bem diferente. Então, eu acho que o brasileiro ele tem uma capacidade de resiliência muito maior em qualquer lugar do mundo que eu já trabalhei. Né? Quando eu vou dar palestra, eu felizmente agora tenho dado palestras fora em vários lugares do mundo, nós somos diferentes. O problema do brasileiro é quando ele tenta buscar o atalho. Que aí volta aquela primeira fala aqui do nosso podcast, foi a narrativa. Se criou uma narrativa no Brasil que tem atalho para as coisas. Os 5 passos... Tipo, tem um livro que eu acho fantástico aí. Convença qualquer pessoa em 90 segundos. Vai lá em casa, meu amigo. Pode escolher qualquer um em 90 segundos convencer. Que papinho. Só que as pessoas... Isso vende. Então, quando o brasileiro que deixa de lado essas promessas ocas e de fato entra na resiliência, no trabalho e tal, é imbatível. É um povo... Eu também acho. Acho que as nossas características... a principal é a criatividade. Eu acho que tem algumas, né? A criatividade. A segunda, acho que é a parte de relacionamento. De como a gente tem uma habilidade de relacionamento pessoal que se você vai na Europa, eles não... Né, aquele jeito... em geral, frio, atrapalha um pouquinho, né? Acho que o que a gente tem que tomar cuidado, não sei se você concorda, é que a gente tem esse atalho que você está falando, talvez é o tal do jeitinho, né? Porque... Esse jeitinho, na verdade, que quase virou meme, né? É ruim para nós nesse mundo, quando a gente está interagindo com outras pessoas do fora do país. Para mim é a busca da vantagem, a busca do atalho, né? Se eu olhar minha carreira, se eu olhar a tua carreira, não teve um dia assim... Não, um dia eu tava aqui, eu amanheci aqui. Não, porque eu fiz um negócio... Cara, não, desculpa, não infelizmente não vou conseguir te contar essa parte. Não teve. Foi dia a dia. Então, assim, às vezes é mais longo o processo, mas ele é mais previsível que vai dar certo. E eu vejo muita gente tentando o atalho e aí passa a vida inteira sem dar certo. Ou quando tá dando certo... acha que não precisa mais se esforçar, que é uma outra coisa que acontece também, né? Mas se olhar, pensa assim, Celso, a gente nunca teve tanto dinheiro na sociedade como tem agora. Nunca teve tanta chance de prosperar. Então, a abundância que está ali fora, o cara só não aproveita se não quer de verdade se engajar. E eu não estou comparando eu, você, fulano, ciclano. Estou comparando eu com eu mesmo. O que importa para mim é de onde eu estou hoje para onde eu estou amanhã. Só isso. Melhorei. Cara, estou feliz. Estou vencendo. Né? É só isso, porque, cara, internet é complicado isso. Eu vou ficar me comparando com os outros. Sempre vai ter a grama mais verde do vizinho. Sempre vai ter. Não, sem dúvida. Para terminar esse ponto, acho que a gente deveria acabar com essa história que existe o jeitinho brasileiro. Acabar com essa história, nunca mais lembrar que é um povo que... eu sou brasileiro e gosto de levar vantagem. Isso é uma frase antiga que ficou famosa. A gente deveria parar com isso, que isso atrapalha. Cara, eu tenho um asco para isso, né? Atrapalha. Eu sinto que as novas gerações, eu vejo muito no exemplo da minha filha, por exemplo, que já está no mercado de trabalho, não tem mais isso, não né? Tem. Eles já nem... Mas que bom, eu acho que amadureceu, né? Talvez seja, né, minha geração para trás que tinha isso assim, mas acho que a gente tem que... Acaba com essa história. O brasileiro é criativo, ele é bom de relacionamento, ele tem resiliência, ele sabe viver na adversidade, né, de situações difíceis que a gente passa. Porque eu gosto daquela imagem que a gente tem, que acho que o mercado financeiro traz muito isso. A gente sofreu tanto com inflação, né, com insegurança financeira, que o nosso sistema bancário financeiro é dos mais desenvolvidos do mundo. Né? Eu tava pensando aqui, enquanto estava falando, eu acho que o desafio que a gente tem hoje, na nossa frente, tem a ver com relação com o consumidor. Eu acho que... Quem acha não tem certeza, né? Eu vejo, pela minha experiência, pelas pessoas que eu converso, que todos os dias
a maior parcela dos comerciantes ou das empresas está mais preocupada em resolver o seu problema do que o do cliente. E isso é muito na ansiedade porque o mercado ficou quente, cresceu. Então, todo mundo está meio que preocupado em crescer. Então, é muito mais ser oportunista. Eu estou sendo muito mais interesseiro do que interessante. Eu acho a grande oportunidade para quem entender e ser interessante agora. É só você olhar a experiência que é viajar de avião hoje como era 5 anos atrás. A telefonia hoje, 5 anos atrás. Porque o mercado estava quente. Mas a água vai baixar, vai nivelar e aí vai ver quanta empresa está deixando de crescer porque ela não entendeu que ela tem que ser interessante antes de ser interesseira. Você foi um dos meus gurus de experiência do cliente. Né? Imagina. Então, e lá na época da Oracle, muito, né? aprendi muito com você sobre essa história de experiência do cliente. Então, você acha que... eu só não entendi quando você comparou a experiência de viajar de avião. Não, vou te dar um exemplo. Com a experiência... Vou te dar um exemplo. Hoje, se a gente vai no aeroporto, presta atenção quem estiver em Congonhas. É uma gritaria no microfone o tempo inteiro. A mala tem que despachar, grupo 4, sei o que. Cara, pra que essa gritaria? Pra quê? Cara, pra que se criam regras que prejudicam o cliente? Então não cria regra. Entendeu? Por exemplo, eu sou o nível mais alto das companhias aéreas por voar sempre muito. E aí as empresas aéreas me dão o direito de escolher o assento sem pagar. Primeiro que antigamente a gente já tinha o assento, né? Agora não, o assento é meio que se tu não pagar antes, tu vai ficar no limbo. Mas tudo bem, então como eu tenho direito, reservo o assento. Quando eu vou embarcar, seu Carlos, a gente teve uma alteração, o senhor está na 32. Mas cara, eu estava na 2, eu tinha direito. Pois é, mas não tem mais. Por quê? Porque algum cliente veio querer pagar, pagou, sei lá, R$28 pelo assento, eles tiraram de um cara que voa 200 vezes por ano para ganhar R$28. Isso mostra o quê? Interesseiro não é interessante. Entendeu? Entendi. Então, a minha provocação é que assim, todo mundo está querendo tirar a moeda que pode de todo mundo. Isso não dura. Tem que ter respeito pelas pessoas, compromisso com a qualidade. Então, eu acho que essa grande é a nova camada da oportunidade agora. Antigamente foi digitalizar, ter sistema. Agora a era da inteligência. A parte de voar de avião piorou um pouquinho. Mas de telefonia melhorou do que o passado, não? Fala de serviço, né? Mas se tu for pensar, qual é a tua experiência se tu precisar ligar para um call center? Não. Essa é a relação com o consumidor. Nem quero tratar esse assunto aqui, que eu vou ficar de mau humor. Então, a minha provocação qual é? Se a gente olhar o segmento como um todo, se você entra numa loja de fast fashion, aquelas lojas cheias de arara de roupa, você escolhe um monte de roupa, quando você vai provar, tem um funcionário preocupado não que você compre, preocupado que você não roube. Então ele só quer te dar uma plaquinha quantas calças tu entra pra provar. E aí tu entra lá, prova 5 calças, devolve as 5, ele tá realizado, porque tu não roubou, tu devolveu as 5. Só que tu deixou de comprar, porque ele não te pergunta por que tu não quis as 5 calças. Porque esse não é o trabalho dele. O trabalho dele é não roubar. Ou seja, ele só tá preocupado com ele, não contigo. E qual cliente entra numa loja, tira a roupa 5 vezes para provar e não compra? Alguma coisa aconteceu de errado. Entende a provocação? Isso é não olhar para o cliente, é olhar só para si. Só que como todo mundo desses grandes olham para si, que eu brinco, né? Eles acabam olhando para sua meta e não mais para o cliente, abre-se uma grande oportunidade. Sim. Então a dica aqui que fica nessa conversa é quem entender isso, querer ser mais interessante do que interesseiro, vai ter atenção de todo mundo. Ser mais interessante que interesseiro. Por exemplo, se tu parar para olhar o mercado, por exemplo, refeição, restaurante, tu não lembra o nome do garçom, tu não lembra o preço que tu pagou, mas tu sabe como tu te sentiu num lugar. É isso. Não é a oferta, a promoção que faz vender, é como eu me sinto. Agora, experiência está na moda, né? A gente tem... Todas as empresas, ao menos... É por isso que é o problema. Começo a falar em oferecer, tá na moda. Ou pensar em oferecer alguma experiência. Eu vejo essas empresas que eu dei o exemplo de fast fashion, os caras dizendo, investimos milhões em inteligência artificial, blá, 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 a empresa mais não sei o quê. Eu entro na loja, acontece isso, cara. O NPS da loja é 99%. Perfeito, cara. Tu entra lá, tá o atendente com a cara fechada. Adianta tu ter esses indicadores se tu não... Se a experiência, eu não me sinto assim. Então, eu vejo muita gente querendo usar isso, por quê? Porque a meta diz, você tem que ter tantos pontos de NPS para ganhar o teu bônus. Então, o cara trabalha pelo NPS, não pelo cliente. Sim. Entendeu? Então, essa é a grande oportunidade na minha visão da experiência do cliente hoje. Eu não chamo nem de experiência do cliente, eu chamo de ser interessante. Ser interessante. Legal. Você falou de inteligência artificial. Como é que você nos vê no mundo de inteligência artificial nos próximos 5 anos, Push? Eu vou me aproveitar de uma entrevista que eu vi esses dias de um cara chamado David Bowie. Acredito que eu estou usando David Bowie como referência aqui. David Bowie. David Bowie, na década de 90, ele foi entrevistado por um repórter da Inglaterra. Para quem não sabe, David Bowie era dividir apartamento com Fred Mercury e com o Mick Jagger. Calcula o que era esse apartamento, né? Eu não sabia que eles dividiam apartamento. Dividiram apartamento, os três juntos. Imagina. Loucura.
No ápice do Rolling Stones, do Queen e, né, do David Bowie, quando ele, inclusive, compôs junto com o Queen, né? E o David Bowie, pô, aí me disseram, um professor suíço chegou pra mim e disse, vou te mostrar a entrevista do David Bowie. Eu disse assim, não pode ser o mesmo assunto, né? E é uma entrevista perguntando sobre o que ele achava da internet. E uma resposta fantástica. Fica a dica para o pessoal procurar, mas em resumo o que ele diz é o seguinte, que a internet não é um software, não é um parâmetro que a gente tem de mudança, é um novo jeito de se viver. Ele ainda brinca assim, é o jeito alien, né? Brincando assim. Mas em resumo é o que se tornou a internet entre a década de 90 e hoje. Um novo jeito de se viver. E eu vejo que a inteligência artificial vai ser isso. O que eu só acho errado hoje em dia é que eu vejo todo mundo olhando a inteligência artificial para reduzir custos ou substituir pessoas. Isso é a pontinha do iceberg. Eu tenho que olhar a inteligência artificial para fazer coisas que ninguém faz. Então vou te dar um exemplo. Tu imagina se eu com a inteligência artificial... vamos pegar vendas B2B, que é um corte legal para a galera. Todo cliente, a gente com a experiência de vendas, tu já vê, pô, esse cara aqui é mais dominante na reunião, esse aqui é mais influente, esse cara aqui é mais experiência, pô, esse aqui é mais estável, se eu não mostrar caso de uso, métrica, eu não vou vender, pô, esse aqui é mais conforme, se eu não mostrar garantia, contrato, ele não vai comprar. Cada pessoa a gente ia sentindo na reunião. Isso é a nossa experiência com vendedor, a experiência de N vendedores. Só que com a inteligência artificial hoje, eu posso pegar o teu LinkedIn e já saber, de acordo com como tu escreve tudo que tu fez, qual é o teu perfil. E sabendo disso antes, eu já posso mandar um material focado nos teus desejos. Eu posso vender... Eu não posso não. Eu venderei muito mais. Isso ninguém faz. Então, isso para mim é o que a inteligência artificial habilita a gente a fazer que ninguém nunca se fez. Então, para mim, a inteligência artificial vai nos levar para isso. A gente vai poder fazer coisas que nunca se fez. Se eu quiser usar essas coisas para ser interessante... ganho o mercado. Se eu quiser ser interesseiro, vou reduzir custo, vou demitir os jornalistas. Muito bom. É o que todo mundo faz, é a parte mais fácil. É isso mesmo. Então para de olhar com esse viés de substituir pessoas, não sei o que tal, que eu não tô nem um pouco preocupado, e olha assim, ó, cara, o que eu posso fazer que ninguém faz? Vou te dar um exemplo que eu fiz. E como eu tenho uma exposição pela internet, eu tenho uma imersão empresarial, eu faço muita captação pela internet de pessoas interessadas. E eu comecei a entender que se eu respondia para a pessoa em menos de 2 minutos por WhatsApp, a conversão aumentava em 80%. Então eu disse, cara, eu tenho que falar. Mas aí o que acontece? Eu vou contratar pessoas para trabalhar 4 turnos? Não posso. Não viabiliza. Eu consegui treinar uma inteligência artificial para emular um vendedor de verdade. Eu não tenho um vendedor e tudo é vendido pela inteligência artificial. Você vai conversar com ela, você não sabe o que é. Porque ela foi treinada a ser interessante, a não cair em piada, a mostrar valor do produto, a trabalhar a objeção, a gerar valor. Que legal isso. A trabalhar a reciprocidade, ela entrega material. Não, fica tranquilo, tu não precisa comprar hoje. O lote acaba amanhã, mas amanhã eu te ligo. Sério. Aí ela mesma liga amanhã para ele. Com a minha voz. Com a sua voz. Com a minha voz. Que legal. Então, qual é a provocação que eu quero aqui? Eu tô fazendo coisas que ninguém nunca fez. Eu não tô fazendo isso para tirar vendedor. Eu continuo com os vendedores que eu tinha lá. Só que o que ele faz? Ele monitora e fica olhando, porque vai ter um momento que ele vai fazer a diferença. Isso. E se ele tiver que ficar sentado o dia inteiro vendo e rindo, tá tudo certo, cara. Eu tô atendendo melhor o meu cliente. É um modelo híbrido, então. Inteligência artificial e humano, né? Porque ela tá fazendo coisas que o humano não consegue. Ele não consegue atender 100 pessoas de madrugada ao mesmo tempo. Acho que a beleza da coisa, né, tá que a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Né, pra mim, o David Bowie. É o David Bowie. A gente não sabe o que vem. É uma vida alien que está chegando. Que está chegando e assim, tá bom. Agora a gente tem máquinas e soluções e tem uma inteligência artificial generativa, ou seja, gerando coisas e conteúdos E a IA, a inteligência artificial, ela meio que ocupou a narrativa do mercado hoje, deixando de lado a capacidade de internet praticamente sem latência, que é a 5G. Então, porque hoje em dia a gente já pode meio que operar uma pessoa no Japão aqui do Brasil sem latência praticamente. Que isso sim também é uma outra revolução. Sim. Né? Então a IA meio que está ocupando, mas tem muitas evoluções paralelas aqui que são assustadoras. Por exemplo, a gente tende a incluir em média 1h30 de ociosidade no dia das pessoas com carro autônomo. Porque o objetivo do carro autônomo não é reduzir... Por mais que tudo isso é benefício. Reduzir acidente, reduzir custo, melhorar o trânsito, tudo isso é benefício. Mas por que estão criando carro autônomo? E normalmente quem está criando carro autônomo quem é? O Google, Apple... por que esses caras estão criando carro autônomo? Porque eles querem aumentar o tempo de internet, porque com mais tempo na internet, mais transação você faz na internet, mais eles ganham. A gente tem um privilégio, né, Bush? Eu tenho falado isso sempre, de estar vivendo uma revolução de tecnologia. A gente viveu a migração do caixa eletrônico, cara. A gente...
Você não lembra, mas para pensar. Não, você fala assim, tinha que ir no banco, não existia um caixa eletrônico, pensa. é isso. Eu lembro o medo das pessoas de usar um ATM. Sem dúvida. Pensa, a gente viveu essa geração que tá vivendo a IA. Olha os extremos. Uma loucura. Pegou uma janela bem interessante. Uma janela bem bacana. As pessoas hoje, para atuarem no mercado, né, nesse mercado de tecnologia, e tem muita gente que nos escuta aqui que não está em posição executiva, de liderança, e estão nos vendo aqui. E muito se fala que essa empresa tem que pensar como dono de uma empresa. Né? E você acha que isso é essencial para alguém ter sucesso hoje empregado numa empresa? Eu adaptaria essa colocação. Eu entendo que quando dizem assim, tem um comportamento como dono, né? Valor, inclusive, de uma empresa que a gente trabalhou, né? Sim. Isso quer dizer o quê? Seja responsável, leve à frente tudo que a empresa sempre se preocupou. Mas se pense como dono, talvez leve para o lado errado as pessoas. Para mim, a melhor frase é, pense no que é melhor para o cliente. Por que eu digo melhor no cliente? Eu não estou abrindo mão da empresa lucrar, etc. Mas assim, o que eu mais vejo de erro nas companhias é que elas vão abrindo mão do cliente pelo acionista. E aí, quando tu vê a empresa, é uma empresa só para gerar dividendo e ela deixa de existir no mercado. Pode olhar, nenhuma empresa, desafio aqui, nenhuma empresa quebrou porque o número 2 ocupou o mercado. O que acontece é alguém que entra no mercado com pensamento novo que mata o mercado. Então, se você olhar, exatamente por isso, porque ela focou no cliente e não pensou como dono. Pense sempre em querer mudar a jornada do cliente, sempre em trazer algo novo, porque é ali que está. Então, se eu como cliente, por exemplo, se eu sou o executivo de uma multinacional atendo o mercado de varejo, Bush, tu tem que pensar como tu vai usar tudo que a gente tem aqui para melhor atender o cliente. É isso que tu tem que pensar. Tu não tem que pensar como o dono da multinacional. Porque aí tu vai invariavelmente pensar em coisas que não importam no resultado. Entende? Entendi. Então é só essa adaptação. Eu entendo que é esse o desejo das pessoas quando usam essa frase, mas eu seria mais frontal. Esses dias eu vi uma pesquisa, eu só não estou recordando aonde, mas se pegar o esforço das empresas hoje, a produtividade, ou seja, a quantidade de esforço empenhado dos funcionários, empresas acima de 800 funcionários, 60% do tempo é comunicação. Mensagem, e-mail, as pessoas têm que se comunicar, é só ruído, é difícil, porque a gente... Uma coisa que eu falo, é o chefe não tratando o funcionário como adulto. Pense como dono para ficar bonito. Não, cara, pensa no cliente. O cliente vai comprar mais se ele for melhor atendido? Vai, então atenda bem. As 4 empresas que mais vendem por metro quadrado nos Estados Unidos são Apple, Tiffany, Lululemon e Warby Parker. Dessas 4, 3 não pagam comissão de venda. Elas pagam comissão pelo atendimento. Olha só. Olha que interessante a provocação. Eu estou dizendo que das 3 às 4 que mais vendem metro quadrado, elas se preocupam mais em atender o cliente do que vender, porque a venda é uma consequência. Então, é o exemplo que eu estou dizendo agora. Deixa claro. Atende bem o cliente, cara. A venda vai ser uma consequência. Em qualquer nível, né? Qualquer nível. Em qualquer nível. Esse era o exemplo, você falou da empresa que trabalhávamos, e essa era uma questão colocada aqui do porteiro, estagiário ao presidente, todos têm que agir como dono ou melhorando agora como se adaptou, né? Com pensamento no cliente, né? Então acho que isso é uma coisa muito forte de fazer. E Bush, nessa história toda, né? No mundo corporativo você deitou e rolou. Aí você de repente resolveu mudar de vida e começou a fazer coisas diferentes que lhe agradam mais e começou a compartilhar conhecimento como um todo. Como é que você fez para ser palestrante? Isso foi natural? Você começou a oferecer palestras? O que você fez? De graça. Em primeiro lugar, eu me preparei para isso, né? Então, tô preparado tal, então eu quero fazer. Primeira coisa, oferece para as pessoas te conhecer. Depois comecei a cobrar. Valorzinho pequeno, aí passa um tempo um pouquinho maior, até trabalhar hoje com cachê de palestrante profissional. Mas por quê? Porque o mercado começou a ver valor e eu comecei a aprender. Devo ter feito, 70 palestras que não pagava o vale transporte, vamos dizer assim. Mas por que eu investi nisso? Porque eu entendi que eu precisava ser conhecido. Eu precisava estar no mercado. Eu já tinha feito, 600, 700 palestras. Então, o meu problema não era aptidão, qualidade, era ser conhecido. Porque cada um que tem a satisfação de uma palestra, ele te indica para um próximo. O mercado é assim. O mercado é muito de palestra, principalmente. E foi assim que eu investi em fazer. Esse ano eu devo ter feito 60 palestras profissionais. Profissional que eu digo remuneradas, com um público grande, porque eu me preparei para isso. Eu investi nisso, né? Investi um bom dinheiro. Um ano da minha vida sem ganhar um centavo, né? É um investimento alto, né? Investimento Fora o treinamento, tudo então... E olha que interessante, eu ainda estava na multinacional que eu estava e eu dava palestra.
remunerada. Sabe como é que eu fazia? Final de semana, todo o dinheiro que eu ganhava eu doava para uma instituição de caridade. Por quê? Porque eu não queria confundir a minha atividade core, mas eu queria que o mercado conhecesse mais o meu trabalho. Que bacana, tem um investimento aí. Investimento do meu tempo, meu final de semana, da minha família. Eu tô lá num evento, entregando conhecimento, fazendo propaganda da empresa que eu representava. O cachê era uma forma de justificar de eu estar lá, ou seja, para eles valorizarem, e todo o dinheiro era doado. Por quê? Porque eu não podia confundir a minha atividade-chave, que era... Eu era executivo daquela multinacional. Quando eu saí, eu já saí diferente. Obviamente, eu trabalhei, 7 meses praticamente sem cobrar nada, porque eu precisava. Porque é muito fácil, e isso que talvez o pessoal que está na multinacional às vezes não entende, é muito fácil tu abrir porta ou ser reconhecido com a marca que tu tem por trás, né? Depois que você não tem, eu vou te dar o exemplo de uma coisa que uma das coisas que foi muito forte de depressão, que eu digo assim: prazer, sou o Celso Berner, diretor da empresa tal, vice-presidente da empresa tal. Assim foi a nossa vida. Eu cheguei, prazer, Carlos Bush. Da onde? Da Bush. Aí tu nem fala, aí tu fica assim, caralho, o que eu sou, cara? Ou seja, a minha vida ensinou que eu tinha que ter um cargo e uma empresa, não quem sou eu. Entende? Entendi. Essa é forte, porque quem você é, o que você faz, a gente romantiza. Pode ver, numa roda de amigos, tu conhece uma pessoa, a primeira frase, a segunda não sei se é, mas a terceira com certeza vai ser: tu faz o quê? Tu trabalha onde? É sempre assim as conversas. Entendeu? Tem que ter uma maturidade. Eu demorei para ter. Maturidade e absorção, né? Porque eu não tinha problema de ego. Eu tomei a decisão de sair daquele mundo. Eu não esperava ter aquele tipo de requinte, mas algo que eu não sabia que seria difícil era isso. Porque eu não tô nem falando de abrir porta, tô falando com um amigo. Eu lembro que eu fui num jantar do varejo, premiação do varejo, sentei com os presidentes varejistas, pessoas que a gente conhece, e o presidente de uma grande empresa perguntou: Bush, quanto tempo não te vejo? Tá fazendo o quê? Aí quando tá dizer: pois é, eu tô gravando vídeo e ajudando pessoas. O cara vai dizer: não, esse cara aí bateu a cabeça, não pode ser. Eu não sabia me apresentar, porque a vida inteira eu fui treinado a me apresentar do jeito que todo mundo se apresenta. Hoje não, hoje eu já te provoco. Hoje a gente tem que se apresentar do que a gente é único. Sim. Quem é você? Sim, é isso. Mas isso é papo outro podcast. Não, isso é ótimo. É ótimo essa história, assim. Como é que você está equilibrando vida pessoal e vida profissional, Bush? Acho como antes, né? Tem feito esporte? Não tenho feito esporte. Talvez esse é o meu ponto. O meu problema com esporte é que eu gosto de esporte coletivo. Assim, coletivo que eu digo, eu gosto de... Vou jogar um tênis, jogar um futebol, jogar basquete, vôlei. Assim, sou uma pessoa que felizmente tem uma boa aptidão para o esporte, mesmo sobrepeso, mas eu preciso de mais gente, preciso de agenda. Então, isso meio que nunca priorizei, porque sempre é um atrito para fazer isso. Não sou um cara de academia. Academia me convite. Então, depois tem um futebolzinho de quinta-feira, 40 plus, que eu vou te mas 40 vou te convidar. Plus então. Talvez os caras estão muito rápido para mim, mas tudo bem. 45 plus, não se preocupa não, que eu tô indo ter esse futebol de vez em quando. Eu prefiro o IMC 30 plus aí. O futebol, obrigado. 45, e eu vejo pessoas eu tenho alguns amigos, grandes amigos que estão nesse futebol e tem caras de 60, 62, 63 correndo mais que nós dois juntos, viu, Bush? Mas não é difícil. Não. Correndo e se divertindo, então tem um futebolzinho para convidá-lo. Eu gosto muito disso. Quando eu falo de equilíbrio, não tem equilíbrio nenhum. Isso é papo, ao menos eu não sei como ter equilíbrio. É uma discussão que eu tenho muito com a minha esposa, que eu tenho uma visão muito que é tudo uma coisa só, né? Mas o que eu tenho aprendido ao longo dos anos, principalmente assim, da pandemia para cá, é de ter um tempo de mais qualidade em casa, né? Então tentar, por exemplo, eu fiquei 3 anos sem laptop para não fazer nada em casa. Eu tenho um desktop no meu trabalho, acredita? Foi o jeito que eu fiz. Agora eu tenho um laptop por causa de eventos, mas eu praticamente não uso. É muito pontual eu usar. Que bacana. Coisa que no passado... Que difícil, hein? Coisa que no passado isso. Eu ficava todas as noites, que eu me conheço como gente, trabalhando até a hora de dormir. Que loucura. Né? Então são formas que eu vou aprendendo com o tempo. Mas assim, não tem certo ou errado, não tem... Eu acho que se vende uma vida perfeita, é a vida que a gente pode viver. Eu acho que a única coisa assim que a gente deveria se preocupar é ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama e saúde. Que é uma coisa que eu, infelizmente, até esse convite não tinha priorizado. Vamos colocar esse convite assim. Cerveja você toma, Bush? A gente se esforça. Então eu queria aproveitar, deixa eu te dar uma lembrancinha que essa cerveja artesanal a Hiller tem uma história legal. A Hiller é aqui, ó, esse cachorrinho aqui, na verdade. Legal. Eu faço parte, você sabe, de uma empresa de consultoria que se chama Multi. Claro. E a gente tem ali eu, Alexandre, a gente tem um terceiro sócio,
que é só sócio, a história é bacana, porque ele desistiu. Você vê se é uma edição especial que ele fez aí para Multi, tá no rótulo, tudo, é uma ripa que ele fez. Ele largou esse mundo todo, Bush, é uma história diferente da sua, mas com algumas coisas semelhantes. Falou assim, não aguento mais essa história de tecnologia, consultoria, projetos, pessoas, complicado. E foi plantar lúpulo. Então, na Multi, ele só é o sócio hoje. Ele planta lúpulo. Planta lúpulo. E é legal, o desafio está todo empolgado, porque lúpulo é uma coisa muito europeia, né? E ele está colhendo e falou, nós estamos alcançando a produtividade europeia com esse lúpulo. E a partir daí ele começou a fazer cerveja, né? Cerveja artesanal. Então, é mais um caso também de essa ruptura inteligente que é o pessoal da Hiller depois vai ter como a gente comprar e adquirir, vai ter todos os links aí. Os links pra gente achá-lo Legal, aqui. Obrigado, tá? Obrigado. Vou provar, depois dou feedback aí nos comentários do vídeo. Isso aí. Pode ser antes do futebol, depois do futebol, ou se não tiver futebol, vai só na cerveja. Só cerveja. Falou um negócio que eu queria fazer um comentário, ao menos eu me sinto no dever de fazer. Tu comentou assim, ele não aguentou mais, etc. Tal. É muito comum isso, né? Executivos, às vezes, chegaram no limite de alguns mercados. E meio que isso é a forma de dar a coragem de fazer o que gosta mais. Tipo, não sei se é o caso, mas parece ser, né? É interessante que eu não cheguei no limite quando eu decidi. Eu olhei realmente como uma oportunidade diferente. E é uma coisa que eu queria provocar, não só você aqui, mas muita gente, que assim, a gente se permitir repensar, mesmo indo bem, se não tem algo que a gente gostaria de fazer de diferente. Parece que a gente tem que não dar certo para fazer uma coisa diferente. Não tem nada a ver. Pô, tá indo super bem, assim, adoro as pessoas trabalhar comigo, tenho saudades, como eu te falei. Eu não me vejo hoje pelo resultado que eu faço, mas assim, eu não cheguei nesse estágio e eu acho que é importante não chegar. Porque às vezes a gente chega nesse estágio e não tem nem a força para ir para outro lugar. Sem dúvida, é uma boa colocação. Não chegar no limite, né? Eu acho que as pessoas têm que se... Se você costumeiramente se questiona, raramente talvez você chegue no limite, né? Mas aí tem mais algumas características das pessoas de sucesso que têm vindo aqui, outras que a gente tem conversado, que é a ousadia. Porque quando você está no limite, talvez seja uma decisão mais fácil ali, né? Sim, mas uma fuga, na verdade. É uma fuga. Quando você não está no limite, né? Você precisa de coragem, de ousadia, né? E que é o que você teve para chegar lá. Assim, pô, eu tinha uma posição invejada por muitos no mundo corporativo, e de repente fala assim, vou para outro mundo, agora vou lá com a galera... o Jota, vou me envolver com esses caras e vou começar a fazer. E talvez seja um desbravador, né? Porque as pessoas que veem o seu sucesso, né? E quem tá vendo aqui vai olhar e falar, pô, eu posso fazer como esse cara, né? Olha como a minha cabeça foi mudando. Eu não pensava em fazer isso, mas eu escrevi um livro e quando eu fui escrever o livro escrevendo o que eu penso, tava lá como eu tinha que agir. Eu só não tinha coragem. Mas eu pensava daquele jeito. Eu escrevi o livro, 1 ano e meio após eu escrever o livro, eu vejo... Caramba, era o que eu tinha escrito. Que bacana. É quase assim. Eu li um livro, Carlos Bush, li um livro do Carlos Bush, que fala que você precisa então, ter ousadia, coragem e não chegar no limite. Olhou e falou assim, porra, esse cara tem sentido. Esse cara tem sentido, acho que eu vou fazer o que ele fala. Que legal. Gosto muito dessas histórias, que eu também tive algumas mudanças, né? O próprio história de Tanamuti. De Tanamuti é um parabéns pouco... pelo projeto, muito legal. É um pouco disso, de estar lá fazendo consultoria e de aqui compartilhando essa história de sucesso. O teu caso é o mesmo, né? No caso que tu tá no ápice, num projeto, podia estar em qualquer outro... Não, eu vou empreender, quero fazer. Digamos, o caminho, talvez, que te dê maior recompensa dentro e... Talvez trabalhar muito mais esforço, mas o esforço não necessariamente é... A gente associa que tudo tem que ter dor, né? Esforço não é dor, cara. Esforço é só tempo. É tempo. É tempo. Isso. Tempo, sem dúvida, é o maior bem que todos temos aqui. Se você puder resumir, Bush, sucesso, o que você entende por sucesso? Não me sinto muito apto a falar sobre isso, sim. Acho que palavras como felicidade, sucesso... Eu acho que sucesso profissional, para mim, tem a ver com a pessoa ter consistência. Uma pessoa de sucesso, ela tem consistência. Ou seja, aquele pipoqueiro, ele tem sucesso porque há 10 anos ele tem fazendo daquele jeito. Para mim, isso é sucesso profissional, né? Lado pessoal, acho que varia muito de pessoa a pessoa. Então, para mim, sucesso são aquelas pessoas que descobrem um jeito de fazer e elas conseguem ter consistência naquilo. E se puder ensinar mais gente...
Aí eu trago também realização junto aí com esse sucesso, né? Tem uma coisa que eu já vi você falar que é muito bacana. Você falou comigo um dia e eu fiquei com aquilo na cabeça. Você falou, servir primeiro. Eu uso essa frase. Né? Servir primeiro talvez seja uma grande dica aí para essa história de sucesso. Eu vi você falando algumas coisas. O servir primeiro é o que a gente falou até agora. Tu entregar sem esperar dos outros. Isso na dúvida eu te ajudo antes de qualquer coisa. Porque eu sempre digo assim, ó, eu sou um cara introspectivo e reforço de novo. Se tiver 5 pessoas lá numa rodinha, eu não sou o cara que vou chegar e me apresentar nas 5. Eu lembro quando eu fazia feira, você tem um stand da empresa, vinha um cliente, eu ficava olhando assim, e quando batia o olho no olho, eu pensei, vou ter que falar com ele agora, sabe? Porque eu não era o meu forte, mas eu ia lá, vendia, fazia tudo. Então eu nunca fui o cara de quebrar gelo. Agora, se tivesse alguém passando dificuldade, eu seria o cara que ia correndo ajudar. Então, bota na tua cabeça que tá indo ajudar todo mundo, cara. É isso aí. Essa é uma ótima dica. Puxa, que capítulo que você tá da sua vida, você acha? Eu acho que eu tô começando o meu principal projeto. Tenho certeza, meu principal projeto de impactar, sabe? Eu sinto que o projeto tá ali, né? Na proporção que eu imagino que é possível. Porque assim, eu não tô preocupado com o tapinha nas costas, eu não tô preocupado, eu não tô com pressa. Eu quero fazer as coisas do jeito mais lineares de quem eu sou. Então assim, eu vou te dar um exemplo. O que eu ensinar, o ponto que eu ensino é o ponto que eu pratico. Porque para mim a coisa mais importante nesse mercado de educação é tu de fato ser quem tu é ensinando. Isso para mim é único até. Muito pouca gente consegue fazer isso. Então... Muito legal. O Bush, ele é uma super referência em vendas, marketing, inovação. Eu estou muito contente que você está compartilhando isso de forma estruturada. A sacada é sensacional, essa sacada de pandemia. Claro. Vamos agradecer que a pandemia acelerou algumas coisas, né? A pandemia eu acho que trouxe muita maturidade para a sociedade, com coisas boas, com coisas ruins, né? E muito legal. Então, quem quiser, nós vamos ter todas as inscrições das palestras do Bush, o canal Seja Único, tem livro, tem TED Talk, tem um monte de coisa. Tanta coisa. E tem um treinamento que vai acontecer em 2024, certo? Acho que a gente até tem o nome dele aqui. Tem isso mesmo? Tem. Esse é o Ignição. Obrigado, não sabia que ia fazer essa surpresa aí. Eu tenho que surpreender não só os clientes, mas os parceiros e amigos, caras. Eu também aprendi um pouco. Essa primeira edição é dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Isso é um treinamento... É um evento de um dia inteiro de vendas, marketing e inovação. Sensacional, galera. Acho que vale a pena entrar nisso aqui e ver. Só lá no meu perfil. Para ter muito tempo com você, Carlos Bush. Obrigado, cara. Cara, dá para falar, mas vamos ter que fazer mais uns 2 episódios com você. Vamos. Falamos de tudo. Próximo falaremos mais do Inter, de toda a grandeza do Colorado, né? Eu posso pegar um livro histórico para ler do passado. Ultimamente não... Falaremos de Falcão, Batista e de todos os outros aqui. Tudo fotos em preto e branco. Não é isso. Cara, eu queria agradecer muito a sua presença. Agradeço, um papinho que passou rápido, passou gostoso aqui. É uma honra ter você assim. Você é um cara que eu tenho de referência, um grande amigo para minha vida. Então, muito obrigado por você estar aqui. Para mim não é só um prazer, como uma honra, porque assim, foi um dos caras mais brilhantes que eu trabalhei, mas fundamentalmente como pessoa. Não, essa é verdade, porque a gente vem de um mundo, a gente felizmente conhece muita gente legal, mas não tem uma pessoa que eu conheça que quando associa teu nome, o Celso é demais, tal. Tirando o lado do futebol, eu acho que tu tem muita gente que é fã do teu trabalho. Parabéns também por esse tipo de iniciativa. Eu sei o quanto é difícil tirar tempo para criar conteúdo. Até pedir pro pessoal dar like, aí compartilhar, manda para 5 amigos. Compartilhar, com certeza. Fazer tudo isso. Com certeza. Porque projetos assim que a gente tem que apoiar. Eu vou aprendendo, vou vendo um pouco do que os amigos de sucesso fazem e vou aprendendo isso aí. Obrigado mesmo. Você é um super sucesso brasileira, cara. Tamo junto. Obrigado. Galera, é isso. Como o Bush falou, por favor, curta, compartilhe aqui. Espero que tenham gostado e vamos fazer episódios tão legais, talvez tão legais quanto esse com o Carlos Bush aqui. Valeu, galera. Obrigado.